Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no Entendendo a Arte com o professor Garcia Júnior. Espero que todos estejam muito bem e nós vamos gravar de novo aqui na nossa sala de arte, na nossa escola Liceu Maranhense em São Luís, Maranhão. E dessa vez nós vamos trabalhar com o conteúdo de História da Arte sobre pós-impressionismo, com pontilhismo, expressionismo e fauvismo. Não esquece, se você gostar do vídeo, deixa aí o teu like, comenta, compartilha com teus amigos e te inscreve no canal. Valeu! Preparados? Então vamos para a aula. Veja aí que nós já avançamos na nossa linha do tempo da história da arte europeia ocidental. Nós tivemos o impressionismo, que teve um grande impacto aí nos meados para o final do século XIX e uma grande influência em todos os movimentos da primeira metade do século XX. Dentre esses movimentos nós temos aqueles chamados de pós-impressionistas, que eles vieram imediatamente após o impressionismo, na verdade, alguns enquanto o impressionismo estava acontecendo. Quais são esses movimentos históricos e artísticos? Pontilhismo, fauvismo e o expressionismo, que nós vamos detalhar agora. Lembra, a gente trabalha com história da arte. É sempre bom a gente contextualizar a produção artística, a parte ideológica, política, social, daquilo que estava acontecendo no mundo na época e como isso vai afetar os artistas, como isso afeta a sua criação. E qual é o contexto histórico desse momento? Você teve aí a Revolução Industrial, então você tem aí aquela chamada classe burguesia, que é um termo até obsoleto hoje em dia, utilizado para designar aí no final do século XIX e no começo do século XX, uma classe que estava economicamente dominando o contexto social na França e na Europa. Você também vai ter uma maior estabilidade devido ao triunfo das democracias liberais, a consolidação dessa classe social, a burguesia. Cidades transformam-se em símbolo da vida moderna. Então você tem o surgimento de grandes centros urbanos. Você tem uma migração da área rural para a área urbana. Então a vida noturna se intensifica devido ao advento de uma tecnologia muito nova na época, que é a luz elétrica. Veja aí uma fotografia de um palácio na França em que estava tendo uma exposição universal. Essa foto aí é de 1900, no finalzinho do século XIX, tá? Paris, França. Nessas exposições, as pessoas podiam ver os últimos avanços tecnológicos, né? Você podia ter um contato com invenções, coisas modernas, como por exemplo o telefone ou o carro, tá? Então, entre 1875 e 1914, ocorreram algumas alterações na questão da... Então, entre 1875 e 1914, ocorrem algumas alterações nesse contexto histórico-social. Você tem o crescimento das cidades, Paris se torna protagonista, se torna o centro mundial da cultura e da arte. Você tem a questão de implementações nas cidades como canalizações, esgotos, estações de metrô, de bonde, de trem, mercados, assim como parques, bulevares, edifícios públicos suntuosos, como edifícios para a ópera, o Palácio da Indústria. Você tem o surgimento da iluminação artificial, que permite a circulação à noite de pessoas durante mais tempo. As exposições podem permanecer abertas até mais tarde da noite para que as pessoas tenham mais tempo de apreciá-las. Os cafés, restaurantes continuam sendo o centro da vida pública e dos encontros artísticos e literários. Então, a vida boêmia do artista à noite nessas cidades torna-se muito movimentada. Veja aí essa fachada em um café, restaurante e hotel em 1902 em Paris, França. E veja como o local era extremamente frequentado. Então, inovações tecnológicas, exposições para apresentar essas inovações, como o telefone, a própria máquina fotográfica, o próprio cinema, o cinematógrafo estava surgindo aí também, o automóvel. Bom, então Paris torna-se esse centro da vida artística e cultural do mundo ocidental. Veja aí na imagem um dos primeiros modelos do carro Peugeot, que é uma marca de origem francesa.
Dentro do campo da arte, você tem um afastamento dos temas religiosos e políticos na tentativa de uma aproximação ao indivíduo, tanto o criador, o artista, quanto o consumidor da arte. Veja bem, os temas religiosos e políticos, eles não foram totalmente abandonados, mas os artistas que queriam fazer algo diferente, que herdaram esse ímpeto dos impressionistas, se afastaram um pouco dessa vertente. Você também tem um mercado de arte que se instala. Você tem um círculo de críticos de arte, de jornais, de periódicos especializados. Você tem uma revolução das técnicas, a maneira como as pinturas eram feitas. Você tem também essa mudança de foco nos temas e objetivos da arte. Então, o primeiro movimento pós-impressionista que nós temos é o pontilhismo ou divisionismo. Na verdade, ele surge na França enquanto o impressionismo estava acontecendo. Bem aqui nós temos um momento na história da arte em que vários movimentos eles acontecem ao mesmo tempo. Então o pontilhismo tem origem no estudo científico da cor, da parte da física, a ótica, como a luz se comporta e como nós, seres humanos, vamos perceber as cores através da luz que incide na nossa retina. Nós temos dois principais artistas, dois principais pintores, Paul Signac e Georges Seurat. Então os artistas procuraram dar uma sensação de imagens pulverizadas no espaço, como se você visse uma série de pontos para formar aquela imagem como um todo. Então tem como característica a colocação das cores puras, umas ao lado das outras, diretamente na tela, para que produzam sensações óticas de novas cores. Como assim? Você tem cores puras? Bom, se você for pensar nas cores primárias do pigmento opaco, vermelho, azul e amarelo, a partir da mistura dessas três primárias, você vai ter as cores secundárias. Quais são? Vermelho, verde e roxo. A partir disso, você vai ter também as cores terciárias e as cores que ficam dando as nuances dos diferentes tons. Os artistas do pontilhismo, eles queriam fazer o quê? Colocar pontos pequenos na tela, exemplo, um ponto azul, um ponto amarelo, um ponto azul, um ponto amarelo, todos pequenos, muito próximos uns aos outros, faz com que, à distância, o observador, na sua retina, forme a cor verde, que é oriunda da mistura do azul com amarelo. Você já deve estar pensando, caramba, professor, isso deve dar muito trabalho. Sim, dava mesmo. As telas eram gigantes, com 2,5 metros, 3 metros. Mas lembre-se, nesse período aí, final do século XIX, começo do século XX, nós não tínhamos a distração que o mundo moderno tem hoje, tá? Como, por exemplo, ficar navegando na internet no smartphone. Então, a técnica do pontilhismo consiste na decomposição dos tons das cores, justapondo essas pequenas pinceladas sob a forma de pontos, em vez de misturar as cores na palheta. Os neoimpressionistas nomeavam essa técnica de divisionismo. Bem aí, acabei de falar um termo novo, neoimpressionista, o impressionista novo. Esse é outro termo pelo qual o pós-impressionismo também é conhecido, neoimpressionista. Eu prefiro usar o termo pós-impressionismo, né, porque ele denomina mais especificamente esses movimentos. Esses pontos de cores em estado primário, as cores primárias, como eu já falei, quando observados numa distância calculada, deveria apresentar um máximo de luminosidade, realidade de cores e brilho. E os temas? Quais eram os temas trabalhados por esses artistas? Eram dos mais variados, assim como dos impressionistas. Vida cotidiana, paisagens marítimas e das diversões, tratados em grandes telas e executados no ateliê, a partir de estudos realizados ao ar livre. Veja só, essa característica de fazer a pintura no estúdio já é uma grande diferença do impressionista raiz, tá? Que queria fazer a sua obra ao ar livre, do início ao fim, como nós vimos no vídeo passado. Então, a maioria de seus artistas iniciou-se como impressionista e foram influenciados pela turma de Monet, Renoir, Basile, Degas, Sisley, entre outros, partindo daí para diversas tendências distintas. Chamavam-se genericamente pós-impressionistas os artistas que não mais representavam fielmente os preceitos, os conceitos originais dos impressionistas, aquele como eu falei brincando, o impressionista raiz. Ainda que não tenham se afastado muito dele,
ou estejam agrupados formalmente em novos grupos. Bom, os artistas que vieram após os impressionistas, eles sentiam-se limitados e insatisfeitos pelo estilo impressionista. Alguns jovens artistas queriam ir mais além, ultrapassar a revolução de Claude Monet. Olha só que interessante. Nesse período no final do século XIX, Claude Monet e os artistas que ainda viviam, que eram do impressionismo, já estavam mais velhos. E os artistas mais novos estavam contestando Monet e sua turma de impressionistas, algo que eles mesmos fizeram na sua juventude. Vejam só como a história é cíclica. Aí se encontra então a gênese do novo movimento, que não buscava destruir os valores do grande mestre, e sim aprimorá-los. Então, dentro do pontilhismo, nós temos um nome como Paul Signac, que pertenceu ao grupo de artistas designado Grupo dos 20, aqueles artistas do século 20. Como ele era amante de barcos, possuía ao longo da sua vida cerca de 30 barcos, isso permitiu-lhe fazer diversas viagens que o inspiraram no uso de novos tons, porque a claridade das paisagens era diferente de região para região. Em 1899, Paul Signac publicou uma obra chamada Diogène Delacroix, que era um artista do romantismo, até o neo-impressionismo, o momento em que eles viviam. Em 1908, foi eleito presidente da Sociedade dos Artistas Independentes, tendo mantido esse cargo até o ano de 1935, ano em que ele faleceu. Veja aí uma pintura do Paul Signac, retrato de Félix Fénelon. E observe, dando um zoom na imagem, como ele fazia as pinceladas, colocando os pontos muito próximos uns aos outros. Mais uma outra pintura do Paul Signac, em que você pode observar essa técnica do pontilhismo. Mas o artista mais lembrado desse momento e com essa técnica do pontilhismo foi o Georges Seurat, que ele inventou um método a que deu o nome de pintura ótica, também conhecido como divisionismo, neoimpressionismo ou pontilhismo, que é o próprio nome desse movimento, no qual as pinceladas colocadas lado a lado parecem fundir-se ao olhar do observador. Veja um exemplo nesse vídeo. Então, Seurat acreditava que esses pontos de cor intensa dispostos rigorosamente imitavam os efeitos da luz com maior fidelidade que a prática intuitiva e mais aleatória dos impressionistas. Em vez de misturar as tintas na paleta, ele pintava aplicando pinceladas ínfimas e regulares de cor pura, as quais, quando vistas à distância, criavam uma ilusão de ótica. Ele era adepto de que, se determinadas cores fossem colocadas muito próximas uma das outras nessa técnica, elas realçavam-se mutuamente e proporcionavam uma iridescência. Caramba, que palavra é essa? Iridescência. Seria a produção das cores do arco-íris, um efeito que você pode observar, por exemplo, na superfície da textura da asa de uma borboleta, que é iridescente. E isso também dava uma profundidade à pintura. Suas obras e princípios mais tarde exerceriam grande influência sobre os movimentos modernistas do século XX. Artistas como Pablo Picasso, Georges Braque foram impressionados pelos trabalhos de Georges Seurat. Essa provavelmente é a obra mais representativa do pontilhismo e conhecida do Georges Seurat. Esta portentosa obra-prima de Georges Seurat, com 2,7 metros por 3,8 metros, causou alvoroço ao ser exibida na última exposição impressionista em 1886. Alguns a receberam com perplexidade, mas a maioria a reconheceu como uma obra revolucionária que ultrapassava em muito as fronteiras do movimento. Seu tema, um instantâneo da moderna vida urbana, é fiel ao espírito do impressionismo. A Grande Jatte é uma ilhota do rio Sena, onde parisienses de todas as classes iam relaxar nos dias de folga. Veja de perto alguns detalhes de obras do Georges Seurat. A gente pode até fazer um paralelo com o pixel. O pixel, caso você não saiba, é a menor unidade de medida de imagem de uma tela digital, como essa que você está me vendo agora. Se você pegar e olhar muito de perto a tela que você está vendo, você talvez consiga ver os pixels. Hoje em dia, as tecnologias de tela estão muito avançadas, em que você tem até resolução de 4K, justamente para fazer com que o pixel fique imperceptível à nossa visão. Bom, chegamos então em um outro movimento artístico que é do pós-impressionismo, conhecido como
expressionismo. E nele nós temos dois grandes nomes da história da arte que são facilmente reconhecidos por quase qualquer pessoa que tenha algum acesso à cultura. Quem são eles? Vincent van Gogh e Edvard Munch. O próprio artista Edvard Munch foi o principal responsável pela divulgação desse estilo na cidade de Dresden, na Alemanha, em 1910, que fez com que o expressionismo tomasse uma dimensão de importância muito grande naquele período. Então, os expressionistas reagiram ao impressionismo, valorizando os conteúdos e as atitudes emocionais a serem expressadas pelo artista na tela, sem se preocupar em seguir alguma tendência de estilo e de técnica vigente na época. Então veja bem, o nome não é à toa. Expressionismo vem de se expressar livremente na tela, sem se prender a nenhuma técnica, nenhuma regra específica de pintura, desde que aquele produto, a pintura em si, possa expressar, transmitir todas as sensações, os sentimentos do que o artista estava tendo no momento da execução da sua obra. Sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que no expressionismo o artista mais expressivo foi Vincent Willem van Gogh, que nasceu em 30 de março de 1853 nos Países Baixos, região onde hoje fica a Holanda. Foi um pintor pós-impressionista e tornou-se um dos maiores pintores de todos os tempos. Mas, infelizmente, esse reconhecimento foi após a sua morte. Vincent van Gogh é um daqueles artistas cuja biografia é quase tão interessante quanto as suas obras de arte. E torna-se até essencial você conhecer um pouco da vida sobre Van Gogh para você entender a sua arte. Sua vida foi marcada por fracassos. Era filho de Theodorus, um pastor da Igreja Reformada Holandesa, e de Ana Cornélio Carbentus. Vincent era uma criança séria, quieta, introspectiva. Desenvolveu ao longo dos anos uma forte amizade com seu irmão Theo van Gogh. Aos 16 anos, Van Gogh começou a trabalhar para um comerciante de artes. 4 anos depois, foi transferido para Londres e depois para Paris. Lembre-se, Paris era o centro mundial da cultura e da arte na época. Em 1880, Vincent decidiu seguir a pintura mais a sério e partiu para Bruxelas, na Bélgica, para tomar as aulas na Academia Real de Belas Artes. Isso, cada país tinha uma Academia Real de Belas Artes que ainda trabalhava com os preceitos do neoclássico. Veja, o neoclássico demorou muito para cair em desuso. Na verdade, alguns estudiosos de arte dizem que isso nunca ocorreu, inclusive sou adepto desse pensamento. Veja aí, essa que é uma das pinturas mais famosas e conhecidas de Van Gogh, Os Girassóis. Em 1883, mudou-se para Nuenen, na Holanda, onde dedicou-se à pintura. Em 1885, o pai de Van Gogh morreu de infarte. Nesse ano, ele pintou Os Comedores de Batatas, considerada posteriormente uma obra que marcou o início da fase mais criativa do artista. Nesse mesmo período, ele muda-se para Antuérpia. Van Gogh teve uma vida muito conturbada. Se nós estivéssemos nos dias de hoje, ele provavelmente seria diagnosticado com depressão, esquizofrenia, mania de perseguição, paranoia, tomaria alguns remédios controlados, mas talvez essa sua condição mental foi a força motriz por trás da sua criatividade artística. Na verdade, existem muitos livros que falam sobre a biografia de Van Gogh, e muitos estudiosos apontam que justamente por sua condição mental fragilizada, fez com que ele se tornasse um pintor cuja expressividade tenha sido muito grande, destacada em relação a outros. Só que, durante a sua vida, isso fez com que fosse um grande problema para ele. Claro que era um problema. Ele também não era reconhecido como um artista. Ele ficava passando fome, ele passava muita necessidade. Se não fosse a ajuda do seu irmão Theo van Gogh, ele provavelmente já teria morrido como um indigente. A sua depressão agravou-se e, a 27 de julho de 1890, depois de semanas de intensa atividade criativa,
em que ele pintava em média uma tela por dia, Van Gogh dirige-se ao campo onde disparou um tiro contra o seu próprio peito. Arrastou-se de volta à pensão, onde se instala e morre 2 dias depois nos braços do seu irmão Theo, que ficou ao seu lado a vida toda dando suporte. Van Gogh foi muito conhecido pelos seus autorretratos. Se Van Gogh fosse vivo hoje e tivesse um smartphone, provavelmente ele faria muitas selfies, né? Curiosidade, você sabe o que significa selfie? Selfie é o diminutivo de self-portrait, ou autorretrato. Então, quando você pega o seu smartphone e tira uma foto de si mesmo, você está fazendo uma selfie, você está fazendo um autorretrato, um retrato de si mesmo. E aqui nós temos, provavelmente, a obra mais conhecida e apreciada de Vincent van Gogh, que é A Noite Estrelada. Inclusive, você pode ver aqui atrás, nas pinturas dos meus ex-alunos, que muitos, quando eu passo uma atividade artística criativa, que é a mais importante do ano para eles, quando eles descobrem Vincent van Gogh, querem fazer alguma releitura de A Noite Estrelada. Outra pintura muito famosa do Vincent van Gogh é essa aqui, O Quarto em Arles. Veja só a simplicidade das formas, do uso das cores e da expressividade que Vincent van Gogh consegue dar a essa pintura. Inclusive, a falta de perspectiva usada de modo correto, seguindo os preceitos do neoclassicismo, aliado também a essas cores muito gritantes, berrantes e vibrantes de Van Gogh, fez com que ele não fosse entendido até mesmo por seus colegas artistas e recebesse muitas críticas negativas dos especialistas de arte. Essa aqui é uma reconstrução do quarto da pensão em que Van Gogh vivia, no Museu Van Gogh, na Holanda. Gauguin teve um encontro infeliz com Van Gogh em Arles, no sul da França, onde Van Gogh vivia deprimido e na pobreza e onde criou muitas de suas mais admiradas obras. Os dois haviam se conhecido em Paris, onde se sentiam reprimidos diante das limitações do estilo impressionista. Uma briga entre os dois artistas em Arles provocou um colapso em Van Gogh, durante o qual ele mutilou sua orelha esquerda. Apesar do estado mental conturbado, Van Gogh conseguiu combinar as formas decorativas e simples que descobriu nas gravuras japonesas e no simbolismo para criar um efeito marcante. A intensidade da personalidade de Van Gogh é evidente em seu autorretrato. O artista produziu mais de 43 autorretratos ao longo de 10 anos. Em uma carta para a irmã, ele escreveu que estava buscando uma semelhança mais profunda do que o obtida por um fotógrafo. Este autorretrato de 1889 exibe suas características pinceladas grossas e nervosas, que enfatizam o olhar inflexível do retratado. As predominantes cores verdes e azuis da tela criam um contraste marcante com os cabelos e barba ruivos do artista. Outro nome importante do expressionismo foi Edvard Munch, que você provavelmente conhece a sua obra mais famosa, O Grito. A vida de Edvard Munch, nascido na Noruega desde a infância, foi tão conturbada e cheia de conflitos familiares que virou tema recorrente da sua obra. O artista nasceu em Loten, na Noruega, em 12 de dezembro de 1863. Filho de um médico e fanático religioso, aos 5 anos viu sua mãe morrer de tuberculose e anos mais tarde também presenciou a morte da irmã mais velha. Outra irmã foi internada devido a problemas mentais, provavelmente esquizofrenia. Caramba, parece até que para que o artista fosse expressionista era uma condição que a sua vida fosse tão conturbada e cheia de tragédias. Seu pai também morreu cedo. Foi uma tia que o incentivou a pintar como meio de afastar a tristeza. A partir daí, o artista começou sua carreira como pintor. Assim, sua obra estava estreitamente ligada às circunstâncias da sua vida. Na verdade, um dos papéis da arte é justamente fazer com que o artista consiga traduzir sua vivência, seus valores, seus conhecimentos, suas experiências, suas tragédias, suas felicidades na forma da arte. Para você entender um pouquinho mais sobre isso, veja aí essa aula que eu coloquei aqui já no canal. Em seus últimos anos de vida, Munch pintou vários autorretratos, mostrando os efeitos do envelhecimento em si mesmo. Edvard Munch morreu em janeiro de 1944, antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa é a obra, sem sombra de dúvida, mais conhecida do Munch, O Grito,
que é uma obra que inspira muito dos meus alunos a fazerem releitura. Inclusive, você pode observar aqui atrás de mim algumas delas. A icônica obra O Grito exibe uma figura humana que olha aterrorizada para o espectador. O cenário é uma ponte e há também duas pessoas que caminham sem notar o desespero do personagem principal. Tal personagem é exibida em traços sinuosos e sombrios, não possui feições masculinas nem femininas, podendo representar qualquer ser humano, tal qual uma figura andrógena. Especula-se que essa obra seja um autorretrato do artista, o qual teve uma vida emocional bastante atordoada. Em 1892, Munch registrou em seu diário o que viria a ser o impulso para a produção de sua mais célebre obra. Caminhava com dois amigos pelo passeio. O sol se punha. O céu se tornou repentinamente vermelho. Eu me detive, cansado. Apoiei-me na grade. Sobre a cidade e o braço de mar azul escuro, vi apenas sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram a andar e eu permanecia preso no mesmo lugar, tremendo de medo, e sentia que uma gritaria infinda penetrava toda a natureza. Chegamos então ao terceiro movimento do pós-impressionismo, que é o fauvismo, um nome até diferente, não é? Vamos ver o que significa. Então nós chegamos ao terceiro movimento do pós-impressionismo, que é o fauvismo, um nome curioso. Vamos ver o que significa? Foi o primeiro estilo modernista a se apresentar em público em 1905, em Paris. Predominou de 1904 a 1908. Pela maneira como pintavam, foram rotulados de fauve, ou feras, em francês. E suas obras descritas como borrões ingênuos e selvagens feitos por uma criança. Então é mais um exemplo de um movimento artístico cujo nome de batismo, que identifica aquele movimento, é derivado de uma crítica não lá muito positiva. Dizer que a pintura parece ter sido feita por uma fera selvagem ou por uma criança que estava aprendendo a pintar. Os fauvistas expressavam-se por meio de formas simplificadas, não realistas, de cores intensas, fortes e explosivas, aplicadas na tela com pinceladas vigorosas, por vezes parecendo incompleta, como se a pintura faltasse ser terminada. Nós temos como principais representantes Paul Cézanne, que teve uma influência muito grande no movimento que nós vamos ver na próxima aula, que é o cubismo, o artista Paul Gauguin, o próprio Vincent van Gogh, que experimentou não só o fauvismo, mas também o impressionismo, o pontilhismo, até ele descobrir o seu estilo pessoal, que seria expressionismo. Henri Matisse, Maurice de Vlaminck e Raoul Dufy. Vamos falar um pouquinho sobre Paul Gauguin. Filho de um francês e uma peruana, ele isola-se para pintar, era um teórico intelectual da arte, um artista considerado rústico da pintura, com formas e cores simples, e marcou o início do fauvismo. O nome completo dele era Eugène-Henri Paul Gauguin. Espero que minha pronúncia francesa não esteja tão ruim. Nasceu em Paris em 7 de junho de 1848, filho do redator republicano Clovis Gauguin e de sua mulher Aline Marie Chazal. Viveu seus primeiros 7 anos da sua vida em Lima, no Peru. Em 1862, Paul, com sua mãe e sua irmã, voltaram à sua terra natal, na França. Gauguin estudou em Orleans e, aos 17 anos, entrou na marinha mercante e viajou pelo mundo. Só aos 35 anos é que ele dedica-se totalmente à pintura, começando assim uma vida de viagens e vadiagem, que resultou numa produção artística original e determinante das vanguardas do século XX. Gauguin não conseguiu se incorporar ao movimento impressionista, ao contrário de muitos outros pintores. O pintor então parte para o Tahiti em busca de novos temas para se libertar das circunstâncias da Europa. As suas telas surgem carregadas da iconografia exótica do lugar, e não faltavam cenas que mostrassem a sensualidade natural e a sua paixão pelas nativas do Tahiti. Era comum Gauguin acusar os impressionistas de superficialidade, de se limitarem ao que os olhos captam, em vez de prescrutarem o misterioso centro da psique, e também era frequente ouvi-lo criticar a racionalidade fria dos pontilhistas. Ele próprio, contudo, determinado a reduzir as aparências a fórmulas, começou cada vez mais a moldar as formas com linhas contínuas e fluidas. Era uma formulação que, em conjunto com a sua cor irrealista, visava o emocional, o simbólico e o arcaico. Foi também esta busca do primitivo que levou Gauguin a encontrar significado em regiões até aí emocionalmente intactas. Paul Cézanne.
Seu trabalho forneceu as bases da transição das concepções do fazer artístico do século XIX para a arte radicalmente inovadora do século XX. Paul Cézanne pode ser considerado como uma ponte entre o impressionismo do final do século XIX e o cubismo do início do século XX. A frase atribuída a Henri Matisse e a Pablo Picasso de que Cézanne era conhecido como o pai de todos nós, aquele que deu o pontapé inicial para a arte moderna do século XX. Cézanne não se subordinava às leis da perspectiva e sim as modificava. A sua concepção da composição da pintura, da obra de arte, era arquitetônica. Segundo as suas próprias palavras, o seu próprio estilo consistia em ver a natureza segundo as suas formas fundamentais: a esfera ou círculo, o cilindro ou retângulo ou quadrado e o cone ou triângulo. Ele chamava seu método de modulação. Cézanne preocupava-se mais com a captação dessas formas do que com a representação do ambiente atmosférico. Não é difícil ver nessa atitude uma reação de caráter intelectual contra o gozo puramente colorido do impressionismo. Cézanne cultivava, sobretudo, a paisagem e a representação de naturezas mortas, mas também pintou figuras humanas em grupos e retratos. Antes de começar as suas paisagens, estudava e analisava seus valores plásticos, como eram suas formas, tentando reduzi-las a diferentes volumes e planos, que traçava a base de pinceladas paralelas. Árvores, casas e demais elementos da paisagem subordinavam-se à unidade de composição. As suas paisagens são sutilmente geométricas. Cézanne pintou, sobretudo, a sua cidade natal, Provence, na França. Após a morte de Cézanne, em 1906, as suas pinturas foram exibidas em Paris em uma retrospectiva de grande porte, em setembro de 1907, no Salão de Outono. A mostra causou um grande impacto na direção da vanguarda parisiense, tornando um dos artistas mais influentes do século XIX e início do século XX, responsável pelo advento do cubismo. Vejam a cena do filme Os Impressionistas, em que aparece o Paul Cézanne. Cézanne was a pioneer, searching for his own truth. His one-man revolution would take Impressionism somewhere very different. His work was so savage and unfinished looking. People were outraged. The critics saved the worst of their venom for him. Paul Cézanne is a genuine impressionist. Each one of his paintings more stupefying than the last. No, I will not have that. Stupefying's pretty tame. They compared one of my nudes to a corpse. Well, that was fair enough. How dare they call me an impressionist? Cézanne. You're worse than Degas. How can you say your style owes nothing to what we've tried? Are you blind? You are an inspiration to me, and you are Renoir, but I am doing something completely different. We all are. No! Not like me! O Monte Santa Vitória com Pinheiro, 1882. Paul Cézanne. Localizado a leste de Aix-en-Provence, o Monte Santa Vitória foi o tema favorito de Paul Cézanne, que fez mais de 60 versões dele em seus experimentos radicais em pintura de paisagens e reinvenção da técnica de pintura. Enquanto os impressionistas se concentravam nos efeitos fugazes da luz e do tempo sobre a paisagem, Cézanne procurava analisar a geometria subjacente às rochas e à vegetação, tratar a natureza pelo cilindro, a esfera, o cone. Representar esses objetos tais como os via foi o objetivo de toda sua vida. Uma árvore, por exemplo, podia aparecer como um cilindro formado por simples planos de cor. Cézanne estudou o Monte Santa Vitória a partir de muitos ângulos, usando blocos de cor para obter o efeito espacial conhecido como profundidade plana, que deveria representar mais eficazmente sua topografia. Cézanne pintou este quadro em algum lugar da propriedade de seu cunhado. Costumava trabalhar em duas versões diferentes da mesma vista ao mesmo tempo.
Ao expor seu trabalho pela primeira vez em 1895, numa sociedade local de pintores amadores chamada Sociedade dos Amigos das Artes de Eu, foi recebido com incompreensão. A única pessoa a admirá-lo foi o filho de um amigo de infância, o então jovem poeta e escritor Joaquim Gasquet. Cézanne ficou tão grato por seu apreço que assinou a pintura, coisa que raramente fazia, e a deu a Gasquet. 2 anos depois da morte do artista, em 1906, Gasquet a vendeu pela assombrosa soma de 12.000 francos. A essa altura, Cézanne já fora descoberto por jovens artistas contemporâneos da vanguarda. Bem, pessoal, assim a gente termina mais uma videoaula sobre História da Arte. Eu espero que você tenha gostado e não esquece de deixar o teu like, pode comentar à vontade, compartilhe com os teus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu!